Bom dia a todos. Como já apresentado, meu nome é Hugo Oliveira. Sou advogado da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também da Conferência dos Religiosos do Brasil, que aqui reúne os superiores e as superiores maiores das congregações estabelecidas no território brasileiro, hoje em torno de 600 organizações, e também da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, que reúne 1.250 instituições de ensino básico, médio e superior no território nacional. Inicio essa minha participação agradecendo de uma maneira muito sincera, muito efusiva, ao convite que me foi feito, e desde já sinto-me na obrigação de dizer que tudo o que falarei a partir de agora decorre de uma opinião minha, particular, e não de nenhuma das organizações às quais eu estou vinculado como assessor jurídico. Bem, eu acredito que é senso comum, e aqui eu me amparo muito no que disse o deputado Moroni Torgan, que o Brasil é um país que apresenta e nos traz uma realidade que talvez até dissoe um pouco do que existe hoje no mundo, né? O processo de secularismo que nós observamos em diversas regiões do planeta, hoje no Brasil não se registra. Muito pelo contrário, né? O Brasil é um país, uma terra onde a identidade do seu povo está intimamente construída em torno de valores religiosos. É evidente que isso tem a ver com o início da colonização, né? Basicamente e predominantemente católica, mas que também ganhou força com a chegada de outros povos, de outras culturas e de diversas vertentes confessionais também. Então, essa característica o Brasil não perdeu e, muito pelo contrário, ela se reforça. Entretanto, por alguma razão, hoje a religião é vista como um obstáculo, coisa que nunca aconteceu antes, né? Se a religião para a opinião pública, enfim, para a sociedade brasileira sempre foi vista como uma oportunidade, uma vez que diversos grupos religiosos, diversos, de todas as confissões, e aqui eu me preocuparei em não citar, até mesmo para não estereotipar, né, foram responsáveis pelas instalações das primeiras escolas, universidades, hospitais, instrução da sociedade de uma maneira geral, e isso sempre foi encarado como uma grande oportunidade que as matizes religiosas levaram para o Brasil. Hoje a religião é vista como um obstáculo. E é vista como obstáculo a partir de uma visão equivocada do que vem a ser o laicismo e que tem como alvo, na minha opinião, obviamente, né, que tem como referência os chamados hoje grupos conservadores, né? Grupos conservadores esses que têm hoje um protagonismo de fato presente em algumas iniciativas que eu diria que são absolutamente minoritárias, mas que terminam ganhando forte repercussão na imprensa, né? Todos aqui, e não é surpresa nenhuma falar, que todos aqui já ouviram críticas ferrenhas à chamada bancada evangélica neopentecostal das seitas neopentecostais, né? Cuja formação, cuja origem, vou falar um pouquinho sobre isso posteriormente, de fato, na minha opinião, repito, contribui um pouco para esse acirramento do cenário social hoje no Brasil. Se o mote desse nosso seminário é a estabilidade social, eu entendo que aqui sim nós temos uma razão muito concreta para que essa estabilidade esteja ameaçada. É uma segunda hipótese do famoso nós contra eles, que nós hoje estamos escutando muito no Brasil, que tem como referência a questão dos pobres contra os ricos, os do sul contra os do norte e nordeste, mas que aqui é os nós contra eles, conservadores contra progressistas, né? Bem, então essas duas visões, elas são visões aparentemente antagônicas e que põem em xeque a função maior da democracia, que é ou proteger a vontade da maioria ou proteger o direito das minorias. Entretanto, esse ou não deveria existir. A democracia, na realidade, é o caminho mais eficaz até hoje descoberto para promover a vontade da maioria, protegendo os direitos das minorias, né? Bem, o fato é que isso trouxe para a pauta uma agenda adormecida, né? Essa agenda sobre essas questões sociais, essas questões culturais, ela estava adormecida no país. Nós tínhamos nos últimos anos uma agenda muito voltada para questões estritamente econômicas e políticas, no sentido mais estrito da palavra. E hoje nós temos esses outros elementos ganhando muito espaço e forte corpo, né? E o engraçado é que a mídia, se nós observarmos, ela reputa a essa discussão ou rotula essa discussão como uma grande perda de tempo.
Se nós observarmos hoje os grandes formadores de opinião, né, dos grandes veículos, eles falam sobre esse assunto e dizem, isso é uma bobagem. Por que a gente está gastando tempo falando sobre questão de liberdade religiosa, ou de casamento de pessoas do mesmo sexo, ou de aborto? Isso não deveria estar sequer na pauta de discussão, o que é um erro, porque é evidente que isso tem que fazer parte da pauta da discussão da nossa sociedade. Enfim, com isso há um rótulo muito grande. Existe o rótulo do religioso conservador contra o progressista liberal, o que também é um grande erro conceitual. Não há nenhuma relação direta entre essas duas ideias. Como se a secularização necessariamente fosse um processo progressista e a religiosidade fosse um processo conservador, quando a história mostra que em diversas ocasiões aconteceu justamente o contrário. Outra coisa, o conceito de laicidade, na minha opinião, absolutamente é discutido de maneira equivocada, um conceito negativo, dizendo o que é que o Estado não é. O Estado não pode impor, o Estado não pode estabelecer religião, o Estado não pode fazer com que alguém tenha uma crença específica. Quando, na verdade, o conceito correto de laicidade é um conceito positivo, é explicar de onde é que o Estado vem. O Estado laico é o Estado que não decorre de uma manifestação metafísica, sobrenatural. O Estado laico é aquele Estado que decorre de um grande contrato social feito entre homens. Né? O Estado moderno já explica isso há muito tempo. E, diga-se de passagem, se eu puder falar alguma coisa aqui sobre a Igreja Católica já traz isso em seus documentos há séculos e séculos. Bem, o fato é que essa tradição de miscigenação, pluralidade confessional, cultural, religiosa, enfim, essa tolerância, essa liberdade religiosa está prevista na nossa Constituição, de maneira muito clara. O artigo 5º fala isso. O artigo 19, ainda que diga que o Brasil não pode impor nenhum tipo de confissão religiosa, nas suas últimas palavras ele ressalva os convênios de interesse público. E isso se dá de maneira muito concreta. Só para dar aqui números muito rápidos, hoje 45% do nosso sistema SUS está confiado a instituições filantrópicas confessionais. 85% do nosso sistema único de assistência social, SUAS, 85% está confiado a instituições sem finalidade de lucro, também com vínculo com instituições religiosas, de todas as confissões religiosas, né? Então o Estado sequer tem o direito de não se relacionar com a Igreja, de uma maneira geral. Enfim, o problema é que se o Brasil, por um lado, é considerado um país, teoricamente, com grande liberdade, existe sim hoje uma tensão que está presente no nosso dia a dia. Alguns episódios isolados, como eu falei, estão acontecendo, mas há sobre isso um rótulo, como se aquilo fosse a expressão maior, o símbolo maior dessa desagregação social na qual nós vivemos, o que é uma falácia. Percebam, e aqui eu me sinto muito à vontade de falar, nós vivemos em um país violento, nós vivemos em um país onde 55 mil pessoas por ano são assassinadas. Ao longo dessa minha fala de 10 minutos, 2 pessoas serão assassinadas no Brasil. A cada 9 minutos, uma pessoa morre no Brasil por morte violenta, sem contar morte de trânsito. Então, o Brasil é um país violento. E essa violência não necessariamente decorre de atos, quando ocorre contra um homossexual, por exemplo, de um ato de homofobia, né? Coisa que a mídia quer nos empurrar de toda forma. E isso também é algo bastante complicado de se entender. Bem, e ainda mais, não há nem sequer como descobrir de onde é que essa violência decorre, já que 95% dos assassinatos no Brasil sequer vão a julgamento. Então, nós estamos tentando dar explicação para um ambiente que nós sequer conhecemos, né? Como se esses rótulos fossem suficientes para nos deixar devidamente informados. Sendo muito rápido aqui, falando sobre algumas esferas de poder que eu acho que devem ser observadas. Executivo, não tem política pública direcionada para isso, aliás, não tem nenhum tipo de instrumento, nem sequer condição de tornar isso uma prioridade. Tem outras prioridades muito mais urgentes nesse momento, violência doméstica, tráfico de drogas e outras coisas mais. Legislativo, cenário absolutamente estereotipado em razão da bancada evangélica neopentecostal, que se organiza assim para promover partidos políticos cuja única intenção é ocupar poder, desviando a discussão que deveria ser uma discussão teoricamente de fé em uma discussão política e econômica, assim eu entendo. E a mídia se aproveita disso de uma maneira muito clara e muito evidente, tá?
Judiciário, ocupando o espaço que o parlamento não ocupa, de uma maneira também bastante efetiva e ilegítima, na minha opinião, lamentável, mas que só ocorre por uma meia-culpa do judiciário, que se omite, do legislativo, que se omite em determinadas situações, e quando não se omite, apanha da mídia do mesmo jeito, vide o Estatuto da Criança, que o deputado mencionou agora no nosso, na sessão anterior, né? Academia, ciência, pífia, produção jurídica, produção acadêmica inexistente, né? A que existe é justamente a contrária à que nós estamos aqui debatendo, confundindo laicidade com laicismo, um terreno muito hostil para esse debate, e os outros atores do ambiente religioso, e aqui eu começo a falar em primeira pessoa, de novo, não como representante da CNBB, mas como católico, onde algumas igrejas desempenham um papel, na minha opinião, míope nesse processo. Eu não estou falando aqui das igrejas cuja origem, por si só, já é uma origem absolutamente desviada, em razão do seu convívio com a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. Isso é um fato, todos sabem, as autoridades nos mostram isso. Eu estou falando daquelas igrejas que eu considero igrejas sérias e que, infelizmente, às vezes não conseguem alcançar a oportunidade que elas têm de agir no cenário público. Por isso que eu chamo de uma visão míope, por isso que eu chamo de um tiro no pé. Parece que bater na igreja católica é algo que é bom, porque termina enfraquecendo um concorrente. Isso é um erro. É lamentável que isso ocorra. No momento em que a gente viu em situações como a discussão sobre o Tratado Brasil-Santa Sé, que sofreu diversos ataques completamente desarrazoados de alguns parceiros, quando nós vemos a participação hostil, a manifestação hostil de algumas igrejas em relação ao ensino religioso de todas as confissões religiosas nas escolas públicas, nós percebemos que a vontade de bater está vencendo o raciocínio sereno referente a essas questões que poderiam ser muito mais bem trabalhadas se houvesse alguma espécie de parceria. Bem, pedindo já desculpas por ter ultrapassado um pouquinho meu tempo, agradeço bastante a atenção e também me coloco à disposição para compartilhar algumas experiências das quais eu já tive a chance de participar. Muito obrigado.